Vamos ficar de pé para a gente estar fazendo uma oração, iniciando esse culto. Vamos estar também louvando ao Senhor antes de passarmos para a nossa palestra. E que bom ver todos vocês aqui nessa noite para aprender do Senhor, para também ter mais conhecimento, para adorar a Deus. Então feche os seus olhos, faça essa oração junto comigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos em tua casa. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor preparou para nós nesse lugar, nessa noite. Cremos que será uma bênção, que a tua palavra alcançará os nossos corações. Mas nos ajude, ó Deus, a estarmos com os ouvidos abertos, a estarmos completamente ligados em ti, para que a tua voz, Senhor, ela possa ser ouvida e a tua presença sentida por cada um de nós. Receba tudo o que acontecerá aqui nessa noite, Pai. Receba o nosso culto, a nossa adoração, os nossos louvores. E, por favor, se faça presente nesse lugar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar nessa hora que a alegria dele é o que nos faz forte. A Bíblia nos diz para sermos alegres, sempre e constantemente alegres, independente de cada situação. Então vamos expressar essa alegria que vem dele para os nossos corações. Amém? Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Faça essa oração para o Senhor, diga: Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Levante as suas mãos, diga mais uma vez: Senhor, tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Vamos declarar que Ele é santo, diga: Santo, Santo, Santo. Diga todos juntos: Santo, Santo, Santo. Eu
seria de nós se não fosse a alegria do Senhor jorrando em nossos corações todos os dias? A Bíblia não vai nos prometer uma vida fácil aqui na terra. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, em João 16:33, ele vai dizer que no mundo teríamos muitas aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, que deveríamos ter alegria, porque Ele já havia vencido todas as coisas. E é quando nós entendemos isso, que nós temos esperança de uma vida eterna com Ele, de plena paz. E que nós entendemos que qualquer dor e qualquer sofrimento aqui dessa terra é passageiro. E ainda que nós íamos passar por tribulações aqui, a palavra nos diz que Ele está sempre conosco até o fim dos tempos. E é essa presença que preenche o nosso coração de alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos num culto com um tema muito especial e muito difícil de ser debatido. Muitas pessoas, elas têm suas dificuldades de falarem sobre si mesmas, de exporem os seus problemas. Mas eu queria, nesse momento, dar uma palavra de encorajamento para você, porque eu não sei como você chegou nesse lugar e, sinceramente, não é da minha conta. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente em nosso meio, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe as mais profundas intenções do nosso ser. Ele sabe quantas vezes você já pensou em parar. Ele sabe quantas vezes você já pensou em desistir. Ele sabe o que tem acontecido na sua vida. Ele sabe as tribulações que têm se levantado, os problemas que têm se levantado. E muitas das vezes a gente olha para cima, olha para Deus e parece que Ele não está falando nada, parece que Ele não toma uma providência, parece que Ele não faz nada. Mas eu queria dizer nesse momento que mesmo que você desista, Ele não desiste de você. Aleluia! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Crê nisso, Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você.
Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, que Ele continue nos abençoando. Graça e paz, igreja, amém. Em 1 Crônica 16, de 8 ao 9, vem nos dizer: deem graça ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. E para continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, eu convido o Kel. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. A igreja pode sentar, tá? Acredita em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar. Gravei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sempre lembrar. Mesmo com nuvens escolheu aparecer, então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Do mesmo lugar que você eu vim, como você eu ponho, eu voltarei. Você é igual a mim, então passa por mim. O que faria a você? O que faria a você? Acredita em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar.
Gravei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sempre lembrar. Veja o sol, mesmo com nuvens, escolheu aparecer. Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Do mesmo lugar que você eu vim, como você é o pai, eu voltarei. Você é igual a mim, então faça por mim o que faria a você. O que faria a você? Amém. Amém. Com o tema do projeto Renovamente, para falar de todos os entraves da mente humana e com propriedade, temos como convidado de hoje o presbítero, já é de casa, o presbítero Dr. Geisiel Marcos e a doutora Elisama. E agora eu passo a oportunidade para eles. Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por você ter chegado aqui hoje à noite, não é? A gente está junto mais uma vez para pensar as coisas, acerca das coisas de Deus para a nossa vida. Desta feita com um tema interessante, não é? Já que estamos aí no mês de setembro, o qual é proposto uma reflexão acerca, né, da depressão e do suicídio, a prevenção ao suicídio, né? E como é importante também na comunidade, na igreja, a gente poder falar desses temas, que a gente não tem um tabu, não é? Para falar de questões importantíssimas como essas, porque todos nós estamos sujeitos, sim, a passarmos por uma situação de conflito existencial, a passarmos por um momento difícil na vida, e precisamos pensar, precisamos entender o que é, e sobretudo à luz da palavra de Deus. E é por isso que esse culto foi realizado. Então seja bem-vindo, você que nos visita, você que vem de outra igreja, fique à vontade, não é? A nossa intenção é que você saia daqui hoje abençoado. Quero fazer menção ao meu amigo Moisés, que está ali, né? Veio lá de Poço Fundo, junto com sua família. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Moisés é intérprete de Libras. Eu me arrisco a dizer um dos melhores aqui da região, viu? É Maciel, troquei aqui, Maciel. Chamei tudo de Moisés, ó. Mas está valendo, Maciel. Deus abençoe, viu, Maciel? Bom, então, sem mais demoras, não é? Eu quero convidar a minha colega de trabalho, não é? Uma pessoa muito querida, cristã, psicóloga, competentíssima naquilo que faz, não é? E é um prazer trabalhar com ela. Eu fico muito feliz poder dividir espaço, consultório e a gente trocar ideias juntos. E como eu estou presbítero aqui na igreja, eu preferi ceder a fala para ela, né, para que eu ficasse apenas com o final, que a gente refletisse um pouco na palavra de Deus. Então, vem para cá, Elisama, fica à vontade, certo? A Elisama vai estar conversando um pouquinho conosco acerca dessa temática, tá bom? Deus abençoe, Elisama, fica à vontade, que Deus possa te abençoar. Boa noite, a paz do Senhor. Um prazer estar aqui, né? Uma honra, na verdade. Já agradeço o convite de Geisiel, de Poliana, né? Eu tenho um carinho enorme por esse casal, pastor da igreja também.
e toda a equipe, né, que propôs em seu coração fazer esse trabalho tão necessário, né, para os nossos dias. E falar sobre esse tema, né, para mim já é uma honra, porque é um tema de extrema importância. Ainda hoje, né, estamos no ano de 2020, e muitos acreditam que falar sobre suicídio, que é um mito antigo, incentiva as pessoas, né, aumenta o número de casos, e isso não é verdade, né? Nós precisamos sim falar sobre isso, quebrar, né, esse tabu, esse preconceito, para que os números diminuam, né? E para que as pessoas se protejam. Muitas vezes está ao nosso lado a pessoa que está em extremo sofrimento, né, emocional, e alguns sinalizam, traz sinais de alerta, outros não. Então, falar sobre isso vai fazer com que a gente agora esteja mais atento a essas questões e mais acessível também ao outro, né? Que é o meu objetivo. Eu não queria falar muitos dados de... Tá aqui, tá. Eu não queria trazer muito dados, porque aí no Google a gente pesquisa e vê, né? Mas eu queria tentar refletir com vocês sobre o quanto é importante a gente estar acessível ao outro, né? Acessível emocionalmente a ouvir o outro. Amém? Então, vamos lá. Ali. Rapidamente, gente, eu acredito que você já viu até nas redes sociais, está fazendo muita ênfase, né, ao Setembro Amarelo, e aí, de uma forma muito assustadora, a gente vê que é a segunda causa de morte entre os jovens, né? E no Brasil é a quarta causa de jovens nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Que eu acredito que a maioria dos jovens que está aqui está dentro dessa faixa etária. Então, é algo que nos assusta muito. E outro dado que assusta ainda mais é saber que a cada 40 segundos há um suicídio no mundo, né? Esse é um dado da OMS. Então, enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, falando sobre isso, pessoas estão tirando sua vida como uma forma de acabar com a dor, né? Com o sofrimento. De fato, elas não querem acabar com a vida, mas não conseguem lidar, né, com esse sofrimento. Então, é mais do que importante a gente falar sobre isso. E aí, o Setembro Amarelo, ele vem como uma forma de trazer informações que são capazes, de fato, de salvar vidas, né? É um movimento, como já foi falado aqui, em prol da valorização da vida, um mês de prevenção ao suicídio, e a conscientização é essencial para reduzir os índices de suicídio, né? Isso aí já foi pesquisa, já foi reafirmado o quanto é importante as pessoas se conscientizarem com esse tema. E aí, falar de uma forma aberta sobre o suicídio diminui o preconceito. E falar aqui na igreja, né? Veja que bênção, como é bom. A igreja, as empresas, né, as instituições estão se abrindo para falar sobre isso. Não é responsabilidade apenas de nós, profissionais da área de saúde, mas de todos nós, né? E aí, nós precisamos, cada um de vocês que está aqui, refletir um pouquinho sobre isso, né? Acolher sem criticar, conversar sem julgar, e compreender os sentimentos de quem sofre. É difícil, né? É difícil a gente lidar com a dor do outro, né? Com a nossa própria dor é difícil, né? Imagina com a dor do outro. Mas só o acolher, só o ouvir, o não julgamento já é importante, né? Já salva uma vida, né? E aí, as pessoas que estão em sofrimento, elas trazem alguns sinais de alerta que às vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente diz, não, é chantagem, é uma forma de chamar a atenção, que pode até ser. Mas como a gente não sabe se é ou não, então a gente precisa estar em alerta para essas frases. Eu preferi estar morto, ou então eu não posso fazer mais nada agora, eu não aguento mais, eu não enxergo muito bem não, gente, de longe. Eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Vocês já ouviram alguma dessas frases? São frases que a gente escuta, né, de uma forma muito sutil e a gente não atenta que isso muitas vezes é um pedido de socorro, né? E aí, falar o que sente
Eu gosto muito dessa frase, falo muito para os meus pacientes, que falar o que sente protege de ti mesmo. Me protege de mim mesmo, nos protege, né? Isso em várias áreas da nossa vida, né? Quando a gente fala, muitas vezes, de um comportamento impulsivo, de um pensamento, às vezes, disfuncional, de um pensamento catastrófico, eu estou me protegendo de mim mesmo. A partir do momento que eu falo, eu começo a usar a razão e ver, nossa, não... Acho que isso não tem lógica o que eu estou pensando, isso não faz sentido, né? E quando chega para o outro diz, não, Elisama, não é bem assim. Olha, a verdade não é essa, né? A lente que você está usando para ver a vida, ela não está nítida, ela não está legal. Vamos enxergar dessa outra maneira? Então, falar é sempre a melhor opção, né? Falar, de fato, é uma proteção. E aí falar é essencial, né? Mas escutar também. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm facilidade em falar sobre as emoções de vocês? Quem aqui tem? Quem tem dificuldade, então? A maioria, né? E ouvir as emoções do outro, a dor do outro, é difícil também? Também, né? Então, tanto falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, como ouvir também do outro, difícil. E aí a gente queria que vocês, comigo, juntos, a gente se esforçasse para vencer essa barreira e começar a lidar com as emoções como algo mais próximo da gente, como algo natural, ok? E aí isso, né? Você é acessível emocionalmente ao outro, né? Acessível não só de estar perto, mas emocionalmente mesmo, né? Através da fala, através do comportamento. É uma dificuldade, então vamos refletir um pouquinho hoje. E aí, o que eu perguntei para vocês, né? E aí eu repito, vocês se permitem falar sobre suas emoções, né? Falar sobre o que sente, falar sobre como vocês estão agora. Muitas vezes, a maioria dos pacientes que chegam ao consultório, né, Geisiel, eles chegam falando, eu não consigo falar isso para ninguém, né? Eu não consigo me abrir para ninguém, né? Só você sabe disso, porque de fato eu sei que é difícil. E muitas vezes o psicólogo, ele está ali porque a ele cabe o sigilo, né? E às vezes a pessoa não encontra isso em um amigo, em um parente, em um familiar, né? Não consegue ver essa segurança, dizer, não, eu vou falar e ela vai me acolher, ela vai me ouvir, ela não vai me julgar, não vai compartilhar com outras pessoas, porque é algo muito meu, muito íntimo. E aí muitas vezes nós, né, enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto sociedade, a gente precisa também, muitas vezes, fazer esse papel, né, de ouvir, de acolher sem o julgamento, né? E aí, as nossas emoções, né, como eu perguntei, é difícil falar sobre as emoções? Sim, né? Vocês responderam que sim. Mas aí eu queria que vocês refletissem um pouco que nossas emoções, elas são importantes e, se elas se manifestam, ela tem um motivo. Muitas vezes, a gente não expressa um medo, né? Não vou dizer que eu tenho medo disso, é vergonha, né? Ou então, eu vou ser inferior, né? Como se a minha emoção, ela me tornasse uma pessoa menor, né? Inferior, incapaz, incompetente, né? E não, gente, eu queria que vocês compreendessem hoje que nossas emoções, elas são naturais, nossas emoções, elas são saudáveis, até o próprio medo, por exemplo, né? O medo, o nojo, são emoções saudáveis. Por quê? Quem pode participar aqui comigo? Por que o medo é uma emoção saudável? Por que às vezes é importante sentir medo? Autodefesa. Combinaram? Foi vocês dois? Autodefesa, isso mesmo. O medo, ele é uma proteção, né? Então, quem aqui coloca o carro a 200 km por hora na estrada? Né? Olha, eu quando eu vou para a praia, quando eu viajo e quando eu vou para o mar, a água chega aqui, eu já volto, porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Então, o medo para mim me protege, né? Me protege do perigo, né? Protege a minha vida, é uma proteção. Assim como o nojo também, né? Então, ter nojo, por exemplo, de um alimento estragado, me protege de eu adoecer, de eu desenvolver uma infecção, né? Então, são emoções que elas são necessárias, elas são importantes. E a gente nasce com ela, né? São as 6 emoções primárias, né? O medo, o nojo, a raiva, né? A raiva também é importante, a gente sente raiva. O que mais? A alegria, o amor e a tristeza, né? A tristeza, às vezes, ela é a mais difícil de lidar, mas também ela é necessária. A gente vai falar também sobre ela. Eu acho tão interessante estudar sobre as emoções, porque, tipo, o meu bebê, né? Eu tenho um bebezinho de 2 anos, e eu não ensinei para ele ter nojo de algumas coisas, ter medo de algumas coisas, e ele tem.
Então, no decorrer da vivência dele, né, a construção da personalidade dele, ele vai adquirindo comportamentos que são naturais e que são importantes para ele. Então, ele precisa sentir medo, sentir nojo. Ele ri de muita coisa, que para mim não é engraçado, mas para ele é muito engraçado, né? Então, ele mesmo compreende que o que para ele é alegria, né? O que para ele, tipo, se a gente sai de casa, ele chora, para ele é tristeza, né? Ele começa a chorar, mamãe, papai, eu saí escondido agora, inclusive, né? Porque ele chora. Então, ele expressa muito facilmente as emoções. E é algo inato, não foi ensinado a ele, né? Claro que ele vai reproduzir muita coisa, mas é aquilo que o Senhor Jesus nos dotou, a gente precisa dessas emoções. E a tristeza também, né? Nós temos dificuldade e muitas vezes nós confundimos tristeza com depressão, tristeza com baixa autoestima, tristeza com incapacidade. E eu queria desconstruir com vocês esse conceito de tristeza. Por quê, gente? Vocês imaginam por que a gente fica triste? Ou então, para que serve a tristeza? Difícil, né? Falar para que serve a tristeza. O medo foi mais fácil. Qual a função, né, dessa emoção que provoca tanta dor, né? Então, por que é importante? Porque eu preciso sentir dor, né? Porque eu preciso estar triste, né? Pode passar. E aí, a tristeza é uma das nossas emoções básicas e é importante lembrar que não há problema nenhum em sentir triste, pois é uma emoção que acompanha a vivência, então ela faz parte da nossa vida. Vocês já assistiram esse filme Divertidamente? Já, né? Então é ótimo. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assista de novo com esse olhar da tristeza, do medo, da raiva, dessas emoções que é importante a gente sentir, saber lidar com ela. E aí a gente vê isso, que a tristeza ela é básica, né? Ela nos acompanha em toda a nossa vivência. A tristeza diz que o que perdemos é algo de valor para nós. Né? Nossa, eu fiquei triste porque o meu cachorrinho morreu. Elisama, que besteira, que bobagem. Mas aquilo tem um valor para mim. Né? O meu cachorro tem um valor para mim. Eu fiquei muito triste porque eu fui reprovada no vestibular. Tenta de novo, tira isso da cabeça. Que besteira, tanta gente é reprovada. Mas aquilo tinha valor para mim, né? E muitas vezes a gente não valida a emoção do outro, né? A outra pessoa diz, estou muito triste porque meu cachorrinho morreu. Tem gente que está triste por coisas piores. Poxa, mas aquilo tem muito valor para mim, né? É importante para mim, né? Então, a gente precisa estar mais acessível ao outro para validar essa emoção do outro. Isso protege muito e tem muito a ver com suicídio, né? Com depressão. E aí a tristeza, ela tem essa função. Volta um pouquinho lá. Diz, né? Que o que perdemos é algo de valor para nós. Então, fracassos, separações, rejeições, doenças, luto. Quanto mais apreciado, né, quanto mais valor esse objeto da perca, maior a tristeza. Então, quanto mais eu tenho aquela situação, aquele objeto, mais triste eu vou ficar, e ela é uma emoção natural. É natural, é importante eu ficar triste quando eu perco alguma coisa, isso faz parte, tá? E isso não é depressão, a gente vai diferenciar também. Para que serve a tristeza, né? Que é mais difícil de definir, eu tenho dificuldade, também tive dificuldade durante muito tempo de entender qual o objetivo, para que serve a tristeza. E aí eu compreendo que nós passamos a nos autoconhecer e aprofundar a nossa percepção de mundo através da tristeza. Então, ela é importante, né? A tristeza, ela reforça também os laços sociais. Pensem em alguém aí que vocês têm vínculo, que vocês têm amizade, que vocês têm um grande carinho, que vocês têm intimidade. Pensaram aí em alguém importante para vocês? Vocês já sentiram tristeza com essa pessoa? Já sofreram juntos por algo com essa pessoa? Já? Percebe que essas situações de tristeza ela conecta, ela nos une mais ao outro. Então, a tristeza ela também tem essa função, né, de reforçar os laços sociais, né, de unir as pessoas, de tornar o casal, a família, os pais, os filhos, né, mais próximos, mais unidos, mais conectados. Então, a tristeza ela é importante. Deu para compreender um pouquinho por que a gente fica triste, como é importante muitas vezes a tristeza? E aí a tristeza, gente, ela não tem nada a ver com depressão. Essa ela é uma tristeza natural, ela é uma tristeza saudável e necessária. Diante dos fracassos, das separações, dos lutos. Eu perdi um ente querido, eu preciso ficar triste, faz parte da vida, né? Lidar com a separação.
Então, essa tristeza ela é saudável, essa emoção ela é saudável. A depressão, não. A depressão é uma doença. E é impossível falar de suicídio e não falar de depressão, porque é uma das principais causas, né, que leva ao suicídio. E aí, o que é que nós compreendemos com depressão? Primeiro, que depressão não é frescura, né? Depressão não é falta de fé, não é falha na personalidade, do caráter, não é. Depressão é uma doença, depressão é uma coisa séria, é uma doença tratável, é uma doença médica. E aí, o que é a depressão? Para a gente compreender um pouquinho, é um período de tristeza, né? Uma tristeza profunda, irritabilidade, baixa motivação, que ocorrem juntamente com outros sinais e sintomas. Dura pelo menos 2 semanas seguidas. Vocês sabiam que precisa, para a gente diagnosticar uma pessoa com depressão, ela precisa pelo menos esses 15 dias seguidos com esses sintomas, né? Esporadicamente não caracteriza uma depressão. É suficientemente grave para afetar negativamente a própria vida, não é um sinal de fraqueza ou falha na personalidade, é uma doença médica real e tratável. Quais são os sintomas emocionais da depressão? Eu queria até que vocês analisassem aí, começassem a ver se vocês conhecem pessoas que preenchem esses critérios, né, que não está muito longe da gente, não. Humor triste ou irritável, perda de interesse em toda ou a maioria das atividades que costumava ser prazerosa, culpa, apesar de não ter feito nada de errado, sentir-se sem valor e sem esperança, pensamentos recorrentes de querer morrer, matar ou se prejudicar de alguma forma, como se cortar ou se queimar. Então, veja que são sinais, né, que somam e caracterizam o diagnóstico da depressão. Esses são os sintomas emocionais, mas também tem os sintomas físicos, né? A depressão, ela vai um pouquinho além, né, da emoção. Ela atinge o nosso corpo através do cansaço, baixo nível de energia, dificulta a concentração, memória, raciocínio, problemas para dormir, né? De mais ou de menos, doenças ou dores, enxaqueca, problemas intestinais, dores musculares, sensação, aparência de uma pessoa muito acelerada ou agitada, também é uma característica da depressão, né? A depressão ela vai para os extremos. Às vezes a pessoa agita demais, mas também existe a lentificação do comportamento. A pessoa ela começa, né, a reduzir muito o ritmo, ficar muito lenta. Também é uma característica, um sintoma da depressão. A depressão pode piorar muito outros problemas médicos, né? Especialmente aqueles que causam dor crônicas. Então, enxaqueca, fibromialgia, dores musculares. A depressão acaba agravando também essas questões. Tem tratamento para depressão? Sim, tem, né? Tanto o tratamento da psicologia, né? Psicoterápico, as sessões de acompanhamento, como tratamento medicamentoso com médico psiquiatra. Porém, as pessoas que pensam que já estão com uma forte dor, né, com um peso, com esse fardo, elas muitas vezes não conseguem chegar, né, ao tratamento, né? Eu recebo alguns pacientes que a família que identifica e muitas vezes vai forçado. É difícil chegar a um tratamento, é difícil se abrir. Por isso que é importante o nosso papel na sociedade, na igreja, na família, né, de caminhar essa pessoa a procurar ajuda e ser a ajuda também dessa pessoa. E outra coisa muito importante, que eu acredito que aí é fundamental para a eficácia do tratamento da depressão, é a rede de apoio, né? Então, se uma pessoa deprimida, ela se isola, ela tende a se isolar, então, estar entre pessoas, essa rede de apoio é importante para tratar a depressão. E aí vocês sabiam que estar próximo de quem a gente gosta, de quem a gente ama, traz um efeito muito positivo para a nossa vida? Acho que não é novidade, né? Mas isso é científico, né? Então, estar com alguém que eu gosto, seja com um amigo, com um familiar, com meu marido, com meus pais, com meus irmãos, tem um efeito muito positivo na minha vida, né? Me ajuda a lidar melhor com minhas emoções, sejam até a tristeza, o medo, me ajuda a enfrentar outras situações e é terapêutico. Então, tentem se aproximar das pessoas que vocês amam quando vocês não se sentirem bem, não estiverem bem. Estejam juntos dela, que isso é terapêutico, que isso é também uma forma de autocuidado. E aí, né, para a gente concluir, faça alguma coisa a seu favor
e a favor da vida, né? Se ajude, busque ajuda, aceite ajuda, né? Faça exercícios, coma bem, tome sol e água, que é importante, durma mais cedo, fique menos com o celular, difícil, né, isso aí? Ficar menos com o celular, respire fundo, procure um psicólogo, vá a um psiquiatra. Gente, a gente precisa vencer, né, essa barreira aí, esse preconceito, essa resistência de ir ao psicólogo, de tomar a medicação, de ir ao psiquiatra. São profissionais habilitados, especializados para trabalhar e cuidar da nossa saúde mental. E aí, esse lembrete, para a gente concluir, não desista de você, né? Você não está sozinho. E a minha mensagem para você é essa, né? Que vocês consigam ser mais acessível ao outro e se permitir falar sobre as suas emoções, né? Se permitir falar, eu falo muito isso aos meus pacientes. Às vezes a gente fala do comportamento do outro e a gente não fala como a gente se sente, né? Ah, você fez isso, isso e isso. Não é tão eficaz eu falar do que o outro fez. Eu preciso falar de como eu me sinto com aquilo que ele fez. Olha, eu fiquei triste depois que você falou isso. Eu fiquei com medo da sua reação, né? Isso me deixou nervosa. Eu fiquei angustiada depois disso. Então, falar como eu me sinto é muito importante. Me aproxima e me ajuda a lidar com as minhas emoções, né? Então, exercitem isso. Esteja atento a quem está ao redor de vocês, né? Procurem usar uma lupa agora, né, emocional, das emoções, para chegar perto. E uma simples aproximação, como você está, ou então estou sentindo sua falta. Isso já é tão importante, já acolhe o outro, né? E, principalmente, evitar o julgamento, né? E esses são os princípios aí de autocuidado e de valorização da vida. Amém? Então, essa é a minha fala, né? Estou concluindo. Minha reflexão para vocês é essa. Parabenizo o evento de vocês, né? Muito lindo, é muito bom ver jovens abertos para esse tema, né? E esse objetivo também de cuidar do outro. Geisiel também está de parabéns. Nós estamos de parabéns só por estar aqui, né? Ouvindo falar sobre o Setembro Amarelo, né? Veja que bênção, gente. De fato vencer uma barreira, né? E se permitir ouvir e falar sobre isso. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, Elisama. Eu tenho uma sugestão para fazer, né? De, no final, quem quiser tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas, né? A gente pode abrir um espaço aí, com um tempinho aí legal para a gente conversar um pouco, né? Então, fica aí a sugestão, né? Vamos ver com o Carlinhos aí se vai dar tempo, mas eu acredito que sim. Eu acredito que dá para a gente ter um momento assim, de tirar algumas dúvidas de vocês, amém? Então, Elisama, muito obrigado, né? Sua fala foi muito rica, muito importante, abriu a nossa compreensão acerca dos sentimentos da alma humana, né? E aí, aquela grande pergunta, cristão fica depressivo, não é? Será que aquela pessoa que tem Deus no coração, aquela pessoa que é serva do Senhor, ela também fica triste? Será que isso é possível? Sim ou não? Sim, sim, não é? Nós não estamos blindados a essa realidade. E à luz da palavra de Deus, eu quero pensar com você sobre essa questão, né, de como os cristãos também enfrentaram essas dificuldades. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas e eu também vou estar aqui refletindo com você acerca dessa perspectiva cristã. Vamos olhar para a vida de Jonas e à luz da palavra de Deus, vamos extrair algumas verdades para nós hoje à noite. Jonas capítulo 1, profeta Jonas. Nós vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 17. É uma história bastante conhecida, mas nós vamos ler para a gente relembrar um pouco. E depois eu quero estar extraindo com você algumas lições para a nossa vida. Quem encontrou Jonas capítulo 1, diz amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem:
Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de passar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Deus, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a compreender a mesma e a extrairmos lições para a nossa vida, que sejam importantes e que abram os nossos olhos, ó Deus, acerca daquilo que precisamos melhorar. Produz frutos na nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Jonas ela é bastante conhecida. Alguns aqui, desde a escola dominical, não é, já ouviam essa história, o barquinho lá colado na cartolina. E o profeta Jonas, muitas vezes simbolizado por uma grande baleia, o engolindo. É uma história riquíssima, é uma história linda, contida na palavra de Deus, de um homem que foi engolido por um grande peixe. E depois de 3 dias e 3 noites foi vomitado à terra e enviado a pregar a palavra de Deus para a conversão de muitos pecadores. Esse livro de Jonas, ele é riquíssimo pelo seu conteúdo missionário, não é? Geralmente quando se prega em Jonas se enviesa mais para a questão missionária, mas o livro de Jonas também, ele é muito importante pela sua narrativa e pelo seu simbolismo. Um olhar mais detalhado ao livro de Jonas nos faz perceber um homem que está em crise existencial. Um olhar mais apurado para essa história que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jonas é um homem que está vivendo uma profunda crise. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe qual o propósito da sua vida, mesmo tendo ouvido a voz de Deus o enviar até Nínive. Aqui nós temos um grande simbolismo, nós temos aqui uma forma de trazermos para nós algumas lições a partir de Jonas. Sabe por quê? Jonas é o reflexo de uma pessoa que existe, mas não sabe e nem compreendeu qual o propósito da sua vida.
Jonas apresenta sinais e sintomas de uma pessoa que está vivendo conflitos, de uma pessoa que faz questionamentos, e por que não dizer, de uma pessoa que está deprimida. Eu não sei se você percebeu, existem muitas pessoas que estão vivendo a síndrome de Jonas, vamos assim denominar. Tem muita gente vivendo conflitos internos, se isolando, entrando em crise existencial, entrando na depressão. Sabe, irmãos, Jonas é o diagnóstico do que muitas vezes se passa também na nossa alma. Eu não sei se você percebe, mas pelo simbolismo da história, inclusive descrita pelos judeus, é uma literatura riquíssima, os rabinos adoram a história de Jonas, é uma pérola da sabedoria judaica, sabe? A partir dessa pérola da sabedoria judaica, nós podemos olhar para a vida de Jonas e perceber que Jonas é um homem em Cristo. Jonas talvez estivesse vivendo um momento depressivo em sua vida. Perceba no versículo 1, o que é que diz o texto? O texto diz que Jonas ouviu a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio a Jonas, ou seja, foi direto a ele, e o Senhor não estava pedindo para que ele fosse. O versículo 1 diz que é uma ordem. É uma ordem do Senhor quando ele diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu à minha presença. E no versículo 3 diz que Jonas fugiu, dirigindo-se para Tarsis. Perceba, irmãos, aqui eu queria fazer uma pergunta. Quando é então que as nossas crises existenciais se parecem com as de Jonas? Quando é então que eu me identifico com Jonas e com essa narrativa? E a primeira resposta é quando rejeitamos os propósitos de Deus e a voz da nossa consciência. Jonas rejeitou a missão que Deus tinha o dado. Jonas fez o caminho contrário daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. E aqui está uma característica de quando nós nos parecemos com Jonas. Aqui está a primeira resposta de quando na nossa existência nos identificamos com esse homem que fugiu da presença de Deus. Jonas tinha entendido, era uma ordem. Ele entendia quem era o Senhor, porém ele escolheu deliberadamente rejeitar a verdade. Ele rejeitou os propósitos de Deus e ele rejeitou a voz da sua consciência. Porque certamente a sua consciência disse: Jonas, não faz isso, Jonas. Tu vai entrar numa enrascada. E muitas vezes é assim também na nossa vida, quando temos que fazer uma escolha, e muitas vezes ouvimos a voz de Deus soprando e dizendo: meu filho, não é por aí, cuidado com esse relacionamento, cuidado com determinadas escolhas que você tem para fazer, porque algumas delas podem ser perigosas e podem trazer prejuízos para o resto da vida. E quantas vezes nós fugimos da direção de Deus e entramos por um caminho de desobediência e de perdição. Nós nos identificamos com Jonas quando rejeitamos os propósitos de Deus e quando não ouvimos a voz da nossa consciência. Sabe aquela pessoa que você quer tanto se relacionar, ou que você vem admirando e de repente o Senhor diz: não é essa pessoa para você, ore mais, espere mais um pouco, e você: não, mas eu quero. Sabe, me chama a atenção, eu gosto dessa pessoa. E muitas vezes é aqui onde nós entramos por caminhos tortuosos. E nós fazemos escolhas muitas vezes por impulso. Nós somos teimosos, insistimos no erro, ou muitas vezes insistimos nas nossas zonas de conforto. Em suma, irmãos, sempre que somos conscientes de algo e rejeitamos, sempre que ouvimos a voz de Deus claramente falar conosco, e mesmo assim nós rejeitamos, nós cometemos uma violência contra nós mesmos. Todo auto-engano consciente é uma violência contra você mesmo. Pega aí, todo auto-engano consciente
é uma violência contra você mesmo. Ou seja, você sabe que está fazendo errado, mas você diz assim, mas eu quero, eu pensei nisso desde sempre, meus colegas me falaram para mim que não é, minha mãe me aconselhou, mas eu quero mesmo assim porque eu sou cabeça dura, e você no fundo sabe que aquilo não é um caminho bom, que aquilo não é a vontade de Deus para você. E é isso que acontece. Todo auto-engano consciente é uma violência contra você mesmo. Escolha ouvir a voz de Deus. Sabe? A segunda forma, ou por que não dizer, a segunda aplicação dessa palavra, de quando é que a nossa vida se parece com a de Jonas, a segunda coisa que eu queria dizer para você é, quando preferimos fugir de nós mesmos e nos alienarmos para não encarar a realidade da vida. Aqui está a segunda aplicação de quando é que minha vida se parece com a de Jonas, quando preferimos fugir de nós mesmos e nos alienarmos para não encarar a realidade da vida. Versículos 5 e 6, olha aí na sua Bíblia. Diz que os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Jonas é o retrato de alguém que está fugindo da realidade, de alguém que não quer encarar as dificuldades que estão lançadas diante dele. Jonas se acovarda. Imagine um navio naufragando, os marinheiros em crise, lançando as cargas ao mar, e Jonas faz o quê? Foi dormir. Jonas foi para o porão do navio, e o texto diz que dormia profundamente. É alguém que não quer ver, é alguém que mais uma vez está se enganando, é alguém mais uma vez, é alguém que mais uma vez, sabe, prefere fugir e dar uma de inocente no fundo do porão. Ele prefere se fazer de conta que nada está acontecendo do que arregaçar as mangas e tentar salvar o navio. Sabe, enquanto todos trabalhavam, Jonas dormia. Sabe, dormir aqui significa fuga. Na nossa vida também, muitas vezes, o excesso de sono, não é? Significa fuga da realidade, querer ficar isolado. Jonas se isolou. Jonas foi dormir. E é assim também na nossa vida, muitas vezes diante dos desafios e das questões que surgem diante de nós, o que é que a gente faz? Muitas vezes dorme. Jonas aqui começa a apresentar sintomas de alguém que está depressivo, ele foge da realidade. O mecanismo de defesa do inconsciente de Jonas já está dizendo assim: olha, a coisa está muito ruim, é melhor você fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas existem muitas formas de fugir da realidade. Dormir é uma delas, se isolar é uma delas. Mas muitos jovens hoje têm fugido da realidade nas drogas, devido a terem passado por dificuldades extremas em suas vidas, devido a terem sofrido abusos sexuais na sua infância, devido a terem vivido numa realidade familiar em que os pais eram agressores, devido a ter presenciado cenas de crime e não ter procurado ajuda. Muitas vezes esses jovens resolvem fugir da realidade nas drogas, no alcoolismo, ou até mesmo no cinismo, fazendo de conta que está tudo bem. Tem muita gente que está sofrendo calada, tem muita gente que está angustiada na sua alma, mas se você chega perto dela, você não vai perceber, porque ela diz assim: está tudo bem, está massa, está legal, isso não me afeta não. E quando geralmente a gente tenta puxar uma conversa com essa pessoa, ela diz assim: vamos falar de outro assunto, isso não é legal, sabe, eu estou bem, não se preocupa comigo não. Mas na verdade, ela está se defendendo, ela está fugindo da realidade. Sabe, muitas vezes somos nós também. Quantas vezes estamos aprisionados ou dormindo nos porões da nossa alma?
Quantas vezes estamos presos a uma situação do passado, estamos presos a um trauma no qual nós não conseguimos se livrar dele, e diante da vida, e diante de tomar uma decisão, e de se reinventar na vida, e de procurar superar aquilo, quantas vezes nós sucumbimos e nós preferimos dormir e fazer de conta que nada está acontecendo. Diante da realidade da vida, muitas vezes preferimos ficar aprisionados nos nossos sentimentos, nos porões da nossa alma. Sim, por exemplo, um dos porões que podem estar na nossa alma é o porão da desesperança. Um dos porões no qual você pode se esconder é no porão do vício, do orgulho, da prepotência, do falso intelectualismo, da mágoa, da decepção amorosa. Tem muita gente dormindo ou presa no porão da decepção amorosa. Ah, eu amava aquele rapaz, eu amava aquela jovem, e aí o namoro acabou, e aí você foi traído. E quantos jovens hoje estão na depressão porque não souberam lidar com o final de um relacionamento, e preferiram ir para esse porão da desesperança, porque não souberam se reinventar diante da vida. Talvez porque colocaram expectativa da sua felicidade no outro, colocaram a razão da sua existência numa pessoa que é falha tão quanto você. E quando aquele relacionamento fracassa, parece que o mundo acaba. Tem muita gente aprisionada na decepção amorosa, tem muita gente aprisionada na mágoa porque não conseguiu perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar os seus tios. E tem muita gente vivendo na prepotência intelectual, porque leu 2, 3 livros de um filósofo ou de Nietzsche, seja lá quem for, e aí diz assim: agora eu sei, a vida não tem sentido, e eu prefiro viver um dia de cada vez, porque o final de tudo é se acabar, e eu não tenho esperança alguma, porque essa vida é vazia, e torna um filósofo que morreu depressivo também o seu Deus. Porque meu professor disse que a vida não tem sentido. Porque Nietzsche disse que a vida é uma ilusão, que o amor não existe. Porque Sartre disse que tudo é nada, nada tem sentido, a vida é um nada, a vida é um vazio. Então eu me apego a isso e prefiro fugir das minhas dores. Elegem para si deuses e homens que morreram também acometidos de depressão. Mas a terceira forma de como nossa vida se parece com a de Jonas, preste atenção, quem está comigo aqui diz amém. A terceira forma de quando nossa vida se parece com a de Jonas é quando preferimos morrer do que mudar. Vamos ver o versículo 12, o que é que diz. Versículo 12 diz que eles estavam ali, os versículos anteriores dizem que eles estão tentando resolver aquela calamidade. Eles perguntam, questionam Jonas, e por fim, eles entendem que a culpa é de Jonas e que aquela tempestade está acometendo o navio, porque Jonas está fugindo da presença do Senhor. E no versículo 11, olhe para o versículo 11, e diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Veja o que aqui Jonas diz: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Sabe, eu fico pensando aqui, por que Jonas então não voltou atrás? Por que Jonas não disse assim, tá bom, Senhor, eu reconheço, eu errei, eu fui para a direção contrária da tua vontade, eu reconheço, eu sou humilde, eu me rendo, eu quero que o Senhor agora acalme essa tempestade, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas o texto diz que Jonas disse assim: a tempestade é por minha causa, então façam assim, me joguem no mar. Me joguem no mar. Jonas é um homem sem esperança, não é?
Jonas é um homem que talvez estava orgulhoso demais para reconhecer. Sabe, bastava Jonas reconhecer que a tribulação se transformaria em bonança. Bastava Jonas dizer: tá bom, Senhor, eu entendo a tua vontade. Sabe, mas Jonas continua orgulhoso na sua vaidade, no seu ego, e ele prefere morrer. Jonas prefere morrer do que mudar. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu sou assim e eu não mudo. Eu sou cabeça dura, meu pai era cabeça dura, minha mãe também, meu avô pior ainda. Não tem quem faça mudar de opinião. E é o tipo de gente que prefere morrer do que mudar. É o tipo de pessoa que sua vida está se destruindo, mas ele é muito vaidoso. E o seu ego é do tamanho do mundo para que ele reconheça que precisa de Deus e que precisa de ajuda, muitas vezes, de um psicólogo, de um psiquiatra. Sabe, Jonas é esse tipo de homem. Aqui está um tipo de homem que muitas vezes somos nós. Somos cabeças duras, muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus, e Jonas aqui está dizendo assim: eu prefiro morrer do que mudar. E quando eu vejo Jonas dizer isso, lancem-me ao mar e essa tempestade vai passar, eu fico pensando que Jonas é um homem autodestrutivo. Sim ou não? Jonas é um homem autodestrutivo, né? Ele está dizendo assim: olha, sabe, tanto faz minha vida. Eu já causei tanto desgaste mesmo, eu já causei essa tribulação toda. Sabe, me lancem ao mar. Jonas é uma pessoa que não acredita mais que a sua vida possa fazer sentido. Ele é um homem que não acredita mais que pode viver os propósitos de Deus. Ele perdeu a esperança em si mesmo, ele perdeu a esperança no mundo. Ele tem uma visão negativa de si mesmo e acerca do mundo. Então Jonas é um homem depressivo. E por não perceber uma saída, ele diz assim: lance-me no mar, está tudo bem. Como quem diz assim: se eu morrer, tudo se acaba. Sabe, Jonas quer pôr um fim àquele sofrimento. E ele prefere dizer assim: eu morro e tudo fica bem. E a gente se parece com Jonas quando muitas vezes a gente diz assim: eu queria morrer. Sabe, como foi dito na palestra, né? A vida parece um tédio. Sabe, eu preferia morrer do que estar aqui. Eu queria sumir. Se eu pudesse, eu sumia. Às vezes é assim na nossa vida, diante de uma situação conflituosa. Os pensamentos que surgem na nossa mente são esses. Do tipo: eu queria sumir. Talvez se eu sumisse, tudo se resolvesse. Será que a gente parece com Jonas? Né? O problema sou eu. Então se eu sumir, pronto, está tudo resolvido. E eu tenho ouvido muitos jovens dizer assim: eu não sei para que eu sirvo. Eu me sinto inútil. Eu vejo meus pais trabalhando, eu vejo minha mãe dedicada às tarefas do lar, mas eu sinceramente não sei por que eu existo, eu me sinto inútil. E eu acho que eu dou trabalho aos meus pais. E eu também acho que quando os meus pais brigam é por minha causa. Isso é muito recorrente no consultório, não é verdade, Elisama? Os jovens com a sensação de inutilidade, vazio existencial, não descobriram o propósito de suas vidas. E muitas vezes dizem assim: eu preferia morrer. Eu acho que se eu morresse, minha família ia viver em paz. Se eu sumisse, tudo ia se resolver. E tem muito jovem que ao longo de sua vida descobriu que não foi desejado na gravidez. E quando eles descobrem isso, dizem assim: eu não era nem para ter nascido. Sabe, meus pais nem me queriam, sabe, minha avó me contou, sabe, que minha mãe saiu com meu pai, ficou grávida, e meu pai até pediu para me abortar. Sabe, mas aí depois decidiram que não, e eu estou aqui, e eu nem sei. Na verdade, eu não sei porque eu existo. Era para mim ter morrido, ou era para minha mãe ter me tirado. Que coisa triste, não é verdade?
A minha palavra para você nessa noite é para que você não seja como Jonas. É para que você não deixe que esses pensamentos autodestrutivos tomem a sua mente. Você é amado por Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Se renda à palavra de Deus. Busque nele a remissão dos seus pecados. Um Deus que faz nova todas as coisas, que tira o homem da perdição, que coloca novas vestes nele. Não é um Deus que recebe o filho que está perdido. Ele está aqui hoje à noite. Você está assistindo em casa. Você tem um Deus que é capaz de restaurar até as questões mais profundas da sua alma. Quem pode dizer aqui, glória a Deus? Eu vou encerrar dizendo que somente em Deus nós estaremos plenamente satisfeitos. Somente nele a vida ganha sentido. Jesus é o doador de vida para aquele que está morto espiritual e emocionalmente. Jesus é o doador de vida para aquele que se sente morto. Porque o salário do pecado é a morte espiritual, e Jesus veio para nos tirar dessa condição. Sim, o homem à mercê de si mesmo é um homem autodestrutivo. O homem que não conhece a Cristo é um homem que, de fato, está lançado à própria sorte. Mas eu quero te apresentar um Deus que faz nova todas as coisas. Um Deus que transforma o coração do homem, tira o coração de pedra e coloca um de carne. Um Deus que traz vida, não apenas física, mas espiritual para você. Quem está entendendo essa palavra, olha para mim aqui e diz amém. A minha oração é para que hoje à noite nós saiamos daqui dizendo assim: eu não quero parecer com Jonas, eu quero fazer a vontade de Deus. Jonas continua em crise, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que Jonas continua resmungando, Jonas continua contrariando aquilo que Deus tem para a sua vida. O Senhor o devolve, faz com que o peixe o vomite. Ele vai até Nínive, porém depois ele diz: Senhor, eu sabia, né? O povo pediu perdão, o Senhor perdoou. Então é como se ele estivesse dizendo assim: eu não sei nem para que eu vim aqui, já que o Senhor ia fazer isso mesmo. Sabe? Jonas continua em crise existencial. Depois ele diz assim que era melhor que tivesse morrido. Capítulo 3, Jonas diz assim: o Senhor foi lá e salvou aquele povo. E aí o Senhor diz assim: não deveria ter salvado, Jonas? Tantas vidas precisavam ouvir a palavra. Não deveria ter salvado? Diz que Jonas se sentou ao sol e fez nascer uma árvore. E o Deus fez nascer uma árvore sobre ele para que o sol não o queimasse. E depois o Senhor mesmo permitiu que um largato fosse lá e mordesse a árvore. E a árvore morreu. Aí lá vai Jonas de novo reclamar. Tá vendo? A árvore estava fazendo sombra, agora não está mais, e morreu e tal. E aí o Senhor chega para ele e diz assim: tu está com pena da árvore, Jonas? Diz, lógico. E por que tu está com pena da árvore e não está com dó, ou não está com piedade do povo? Sabe? Checkmate. Né? O Senhor é especialista em fazer acontecer a sua vontade. Sabe, irmãos, eu quero sinalizar dizendo o seguinte: o livro de Jonas é para nós, sabe, ou nos ensina que a vontade soberana de Deus sempre prevalece. Não adianta tentar fugir dos propósitos do Senhor. Não adianta buscar vida fora da presença do Senhor. A vontade de Deus sempre prevalece, porque Ele faz convergir as mais diversas situações para que você reconheça que Ele é Deus. Você está entendendo essa palavra? Amém? Nessa noite, não sejamos como Jonas. Diga: Senhor, se existe algum sentimento aqui autodestrutivo, se existe desesperança no meu coração,
Se existe, Senhor, relutância com a tua vontade, que caia por terra em nome de Jesus, que saiamos daqui transformados. Amém? Vamos cantar uma música? Vamos cantar aquela música que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vamos cantar como uma forma de oração ao Senhor. Depois nós estaremos orando, pedindo para que o Senhor venha nos restaurar, para que o Senhor venha nos curar, para que o Senhor venha trabalhar em nós. Você hoje ouviu acerca das emoções, você hoje conheceu, se informou, mas você também ouviu a voz de Deus falando e te direcionando. Não resista a essa voz. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Estirar as pernas um pouquinho? Vamos cantar? Essa música é bem bonita, todo mundo conhece. Amém. Que você venha fazer dessa canção, desse louvor, uma oração. Que seu coração esteja completamente ligado nele nessa hora, seus pensamentos. Se você quiser, para se concentrar melhor, feche seus olhos. Imagine a presença de Jesus, a presença do nosso Espírito Santo, parado bem na sua frente. E faça essa oração, esse louvor, em forma de oração para o Senhor. Amém? Vamos louvar. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Sim, Senhor, fala conosco, faz-nos ouvir tua voz nessa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Sim, Senhor, queremos ouvir a tua voz nos convidando para perto de ti. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Diga pra ele tudo que você precisa, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar, confiar no que o Senhor nos manda fazer. Aleluia. Diga, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Escute a voz de Deus convidando você a ser feliz, a entender que viver é a melhor escolha. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero desistir, Senhor. Aleluia. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Não pra sejamos mim, como Jonas, sabe? Que vai ser difícil, Vai ser difícil. mas você estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Se lance no amor do Senhor. Aleluia. No teu amor, Senhor. Aleluia. Se lance nos braços do Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Os propósitos do Senhor vão se cumprir na sua vida. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. O
pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Você crê que os propósitos de Deus vão se cumprir? Aleluia! O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, declara: você estará ao meu lado, me segurando. Essa é a nossa esperança, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Diga mais uma vez. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, sim, Ele estará. Você estará ao meu lado. Receba o abraço do Senhor, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém. E se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Sim, Senhor, restaura, levanta. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Ei, aleluia. Oh, yeah. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Então vem, vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sabe por quê? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Tudo o que você precisa está nele. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Bem baixinho. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O teclado continua aí, fazendo a harmonia. Eu queria que nesse momento a gente pudesse fazer uma oração. Se você lembra de alguém que era para estar aqui, talvez, alguém que está enfrentando uma dificuldade na sua vida, espiritual, emocional, eu queria que você orasse por ela nesse momento. Sabe, eu queria que nós pudéssemos agora orar, interceder pelos jovens que estão perdidos nas drogas, no alcoolismo, que estão fugindo de si mesmo, da realidade da vida, que ainda não conheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos interceder. Nós vamos dizer: Senhor, mostra ao mundo a tua luz. Ó Senhor, alcança, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Comece a orar por alguém que o Senhor vai trazer à sua mente. Senhor, nossa noite nós te louvamos por tudo que aconteceu aqui. Sobretudo, Senhor, porque a tua palavra é uma palavra de esperança. A tua palavra é uma palavra de restauração. E ela diz a nós que nós não devemos desistir de nós mesmos, que nós não devemos desistir da vida. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de podermos falar dos nossos sentimentos, de compreender acerca da tua vontade para nós. Senhor, que naqueles dias em que é difícil levantar da cama, que naqueles dias em que os questionamentos surgem na nossa mente e que nós pensamos em desistir, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos revigore para a tua glória.
Senhor, não nos faça, Senhor, ficar preso aos traumas, às situações que nos marcaram, mas que elas sejam um testemunho, que elas sejam um impulso para que possamos ter uma vida diferente, para que possamos fazer diferente e para que possamos, Senhor, ser, ó Deus, testemunhas da Tua glória, para que as pessoas vejam o Teu Filho revelado em nós, para que as pessoas vejam a Tua glória em nós. Restaura-nos, ó Deus, no íntimo da nossa alma, cura-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos dar um amém mais forte, amém? Aleluia. Agora olha para quem está perto de você, sem chegar muito perto, e diga assim: não desista de você, amém? Não desista de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Foi um tempo de muita graça da parte de Deus para a nossa vida, né? Mas como eu falei no início, né? São 9h34, eu acredito que mais 10 minutinhos, né? A gente pode disponibilizar para alguma pergunta. Eu queria convidar novamente a Elisama para cá, para ela estar aqui me ajudando, respondendo as perguntas que por acaso tenham surgido, tá bom? Então assim, sejam objetivos, se querem fazer a pergunta, não é? Digam rapidamente e o microfone vai até você, tá certo? E aí a gente vai estar tentando responder alguma coisa para que você saia nessa noite aqui informado, tá bom? Então, vamos lá. Temos pergunta, temos do Paulinho, não é? Paulinho vai fazer a pergunta. Elisama, eu vou deixar com você, viu? Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de saber se tem como se livrar de um pensamento suicida. Se tem como se livrar, repete mais forte aí. Se tem como se livrar de um pensamento suicida. Então, o pensamento suicida, na verdade, ele está enraizado em é um conjunto de fatores, né, que predispõem esses pensamentos. E aí a gente precisa analisar o que está sustentando ele, sabe? Então, por trás de um pensamento suicida tem uma dor, tem um sofrimento, às vezes tem uma perca, tem uma frustração que eu não estou conseguindo lidar, superar, sabe? Então, por trás desse pensamento existe alguma coisa que está impulsionando, que muitas vezes é um gatilho, né? E aí a gente precisa fazer essa investigação, entende? Então, em que momento esse pensamento é mais forte, em que situação, sabe? O que predispõe esse pensamento? Na terapia a gente faz muito essa investigação, né? Individualmente é possível também, só que aí a pessoa ela fica nesse ciclo meio que vicioso, né, Geisiel? Muitas vezes ela não consegue sair sozinho desse pensamento por estar em extremo sofrimento, sabe? Tristeza. Sim. É isso? Te respondeu? No caso, de uma forma mais direta também, né? Eu poderia te dizer também que teríamos que buscar as causas, né? As causas, os disparadores, os gatilhos desse pensamento, para que aí os pensamentos sejam corrigidos. Temos mais uma pergunta ali. Boa noite, a paz. Pode ficar de pé, para a gente te ver? Ok. Eu queria perguntar em relação a, muitas vezes, pessoas que vêm chegar até a gente para falar sobre, e às vezes eu fico confusa na forma de ajudar, de falar, porque muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Mas às vezes eu tenho medo de, tipo, escutar, não dizer nada e a pessoa olhar assim para mim e dizer, tipo, poxa, ela não disse nada. Ou às vezes eu falar alguma coisa e ela olhar para mim e dizer, tipo, meu Deus, não era para tu ter dito isso. Alguma coisa assim, tá entendendo? Então, eu queria saber a forma de como falar e como lidar com essas pessoas. Pode seguir, Elisama, eu tô só... Então, teu nome, esqueci. Larissa. Então, Larissa, eu acho que eu acabei falando um pouquinho na palestra de a gente validar a emoção do outro, né? Eu acho que é mais o acolher, sabe? Eu entendo o que você está sentindo, eu sei que é difícil para você lidar com isso. Às vezes, ser transparente. Olha, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui para te ouvir, sabe?
Eu acho que hoje, a nossa sociedade, a gente tem essa dificuldade de validar a emoção do outro, né? De validar no sentido de dar importância mesmo, entendeu? E a gente tende a meio que menosprezar, né? Tipo, mas não, isso é só na sua cabeça, ou então, não pense assim, não, olha, é frescura, né? Enfim. E quando eu consigo ter essa empatia, dizer, olha, eu entendo que está doendo em você, eu sei que está difícil, eu nem sei nem como te ajudar, mas eu estou validando essa emoção, sabe? E isso já é terapêutico, né? A outra pessoa, ela se sente acolhida e ela diz, realmente, eu não estou sozinha, realmente isso não é da minha cabeça, não é loucura, não é falta de fé, não é frescura, está doendo e tem alguém que está entendendo que está doendo. Isso. Na verdade, tem um conceito também muito interessante, que é o da empatia, né? Ou seja, eu me coloco no lugar desse outro que está sofrendo e aí eu consigo compreender ele melhor, né? E muitas vezes a pessoa depressiva, ela só quer ser acolhida. Talvez ela nem queira também muito conselho ou muita opinião, né? Às vezes ela quer só se sentir amada, se sentir acolhida. Então a empatia também é uma forma da gente acessar essa outra alma que está dentro de nós. Mais alguém, gente? Olha só, Kennedy. Kennedy, fica de pé, já aí tornou cultura. Vamos lá. E liga o microfone. Tira o papelzinho aí do coronavírus. Ok. Oi. Agora, vamos lá. Eu queria perguntar mais sobre a questão das origens, porque, eu tenho visto, através assim, de algumas pesquisas, de que a vida moderna que a gente leva, por exemplo, dessa pressão todinha social, de você tem que ser feliz, você tem que fazer, sei lá, você tem que casar, você tem que fazer todas essas coisas, se isso é um dos gatilhos e o que fazer para não cair nessa doença terrível. Bem. Tá, então vamos lá, vamos tentar responder, né? É bem complexa, porque acho que envolve muitas coisas. Eu acho que uma das coisas que mais adoece é justamente essa cobrança externa e interna, né? Tipo, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que casar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ter filhos, né? E aí existem algumas crenças que são irracionais e que nos adoecem. As três principais, que eu vou trazer para vocês rapidinho, é aquela crença de amor e desamor, né? Eu tenho que amar e ser amado. Então, é um pensamento irracional, porque a gente não vai dar conta disso. Outro pensamento também que nos adoece, que está muito enraizado aí nessa autocobrança, é o pensamento de competência e incompetência. Eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa aluna, tenho que ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa namorada, uma boa esposa. E a gente também não dá conta, né, de ser competente em tudo que faz, né? E a outra crença que também nos adoece é de justiça e injustiça, né? Então, acho que são coisas que, se a gente alimenta esse pensamento irracional de tipo, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que aceitar essa cobrança, isso provoca um adoecimento. Geralmente, ansiedade e depressão é o que mais tem como consequência e pode sim alimentar pensamento suicida, tá? Te respondi? Uhum. Sim, complementar, sim. Gisele. Já que eu estou complementando sempre, né? Então vamos lá. Eu gosto de dizer para os meus pacientes assim, né? A gente está vivendo um tempo do tem, ou seja, o tem com um sentido de obrigação. Tem que ser isso, tem que fazer aquilo. E esse tem, ele pesa demais, sabe? Você tem que ser bom, você tem que alcançar seus objetivos. E muitas vezes os livros, eles sugerem assim, né? Tipo, se você não alcançar o seu objetivo, a culpa é sua, não é? E aí, cabe com o que a Elisama já trouxe, né? Aquela ideia assim, se você fracassar, foi porque você não foi forte o suficiente. Aí tem até aquela frase, só depende de você, não é? Quem já ouviu aqui, só depende de você? Aí é aquela coisa, aí é onde está o problema, porque só depende da gente, né? Porque nós somos falhos. Sim, sim. Não é? A gente não vai dar conta de tudo, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, é priorizar algumas coisas, né? E entender que outras não cabe a mim, né? Se perdoar também, Isso. né? Quando falhar, quando errar. E não alimentar esse pensamento aí, né? Então, do que Gisele falou, né? Só depende de você, né? Não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Mas, de fato, a sociedade, né? Até
né? Hoje, o próprio empreendedorismo, às vezes, né? Algumas profissões pregam muito isso e a gente tem que ter cuidado para não entrar nesse pensamento, né? Irracional de autocobrança. Mais alguém? Jean? Boa noite. Aqui só para perguntar, qual seria o melhor tratamento e, digamos assim, os melhores conselhos para se dizer para uma pessoa, para um familiar que às vezes não tem tido mais esperança sobre, digamos assim, os dias dela. Ela não encontra sentido nas coisas que ela tem feito, no trabalho, às vezes no estudo. Uma falta de propósito, digamos assim, sentido. Ela é uma pessoa saudável fisicamente, emocionalmente, mas ela não encontra. Ela tem vivido os dias por acaso. E, tipo, às vezes deve chegar algumas pessoas assim no consultório, né? Tenho certeza. Mas como aconselhar essa pessoa? Pedir que ela procure ajuda? Sim, tua pergunta é como ajudar e Exatamente. como motivar, né? Exato. Então, difícil também, né? Porque aí, às vezes, a gente precisa lançar o desafio para a pessoa que está desmotivada, né? Tipo, olha, eu quero te ajudar, mas eu preciso de você, né? E aí, às vezes, a motivação ela é ao construído, né? Então, ver algo que ainda tem valor para essa pessoa e dizer, olha, vamos tentar por esse motivo, né? Eu te ajudo, então vamos procurar ajuda. Tente ir ao psicólogo, você já foi? Não, então vamos tentar. Não vai dar certo, não estou com vontade. Mas mesmo sem vontade, uma frase que eu uso muito é essa no consultório. Às vezes a gente tem que trocar a falta de vontade pela iniciativa, né? Porque muita coisa a gente não tem vontade mesmo, não tem mais prazer. Então, vamos ter a iniciativa de fazer isso, eu te ajudo, né? Vamos tentar. Você não tentou ainda, então vamos pela experiência. Eu acho que é tentar construir uma motivação. Alguns fatores ajudam, né? Quando a pessoa tem filhos, tem um relacionamento, né? Ou tem a fé, né? Eu até não citei, mas um dos ingredientes aí para o tratamento é a fé, né? Então, além da terapia, além da medicação, nós que somos cristãos temos um ingrediente aí muito poderoso, né? Que auxilia no tratamento, é muito eficaz, que é a fé, que é a crença, né? Que é essa esperança construída espiritualmente. E, às vezes, através disso, a gente consegue trazer o paciente. Olha, vamos tentar, né? Você tem fé, você vai sair dessa, eu te ajudo. Então, acho que é uma coisa construída, né? É uma motivação que é construída. Essa eu não vou complementar, não. Estou satisfeito já. Olha aí, Maciel. Boa noite, paz. Paz. Observando aqui que... Falhou? Voltou. Deus. Acho que está falhando um pouquinho. Fica em pé, Marcel, para ver se melhora. Creio que agora vai. Alguns pontos que foram falados aqui nessa noite. Quando uma pessoa está ou depressiva ou está a pontos de entrar em uma depressão, nós observamos, vemos alguns pontos, como já foi tratado aqui nesta noite. O que fazer, né? A doutora Elisama já falou agora. E quando a pessoa não aceita um incentivo do grande outro, o que fazer? Quando tudo que você tenta, olha, vamos correr, vamos pular, vamos gritar, vamos deitar, nada agrada. O que se fazer? Essa pergunta é difícil, né? Meu Deus do céu. A pergunta mais difícil que tu jogou para mim, não foi a Elisama? A Elisama faz isso às vezes no consultório. Sabe? Ela pega um paciente mais complexo e diz assim, atende para mim, por favor. Mas de vez em quando eu mando para ela também, sabe? Uns casos assim bem delicados. Diga, Elisama, estou te dando um presente aí, viu? Pois é. Um caso aí complicadíssimo. Mas então, Maciel, de fato a tua pergunta ela não tem uma resposta, assim, uma receita que eu pudesse dizer assim, vamos fazer isso que vai dar certo, né? Eu geralmente tento apelar para a empatia mesmo, ou, digamos assim, para uma rede de amigos que de repente possam chegar perto dessa pessoa, não é? De alguma forma tentar estabelecer um vínculo com essa pessoa, ou até mesmo levar o psicólogo até ela,
né? São uma das formas, digamos assim, que nos casos seria o atendimento domiciliar, né? Então, geralmente funciona naquelas pessoas mais relutantes. A gente, o psicólogo vai vir aqui, certo? Se você não gostar, não tem problema, mas ele vai vir aqui te fazer uma visita e você vai conversar um pouco. E isso reforçado por uma rede de amigos. Então, geralmente a gente tenta dessa forma, já deu certo algumas vezes, não é? Mas de fato é uma situação delicada, né? Porque é aquela coisa, né? É a decisão da pessoa, né? Então, se ela decide não querer o tratamento, é complicado, não é? É complicado, mas a gente vai encontrando formas, né, de chegar até ela por meio de um vínculo, dela se sentir amada, dela se sentir acolhida, até que ela confie. Quando ela confiar, a coisa começa a acontecer. Assim, concordo com o Geisiel, acho que é esse caminho mesmo. E usar a criatividade, né? Então, a pessoa, ela gosta de alguma coisa, né? Sim. Então, ela faz parte de algum grupo, ela está inserida em algum meio. Então, tentar usar a criatividade e atraí-la através daquilo que desperta alguma motivação, algum desejo, né, Geisiel? Perfeito. Então, acho que vai muito por essa linha. E eu costumo, às vezes, lançar um desafio para os pacientes também. Então, eu vou desafiar você a fazer esse tratamento. E, às vezes, até em troca de algo que o paciente almeja. Eu gostaria muito disso. Eu digo, então, vamos lá. Então, vamos se comprometer ao tratamento durante um período. E aí, quando você estiver melhor, quando você se sentir bem, então a gente trabalha nisso que você deseja tanto, que você almeja, né? E aí eu vou construindo uma motivação. Então, através desse teu comprometimento, eu te ajudo a conquistar, a adquirir isso que você tanto deseja. É como se a gente fosse fazer uma troca, né, em busca da melhora, né? Acho que é meio que essa linha aí, né, Geisiel? Isso, exatamente. Mais alguém? Não é? Vamos, 10 para as 10, Boa né? noite, graça e paz. Amém. Existem algumas características que você pode perceber de uma pessoa depressiva com que ela fala. Ela fala alguma coisa e você já pode notar. Mas em questão física, assim, eu já li em algum lugar que uma pessoa que prefere dormir a sair ou a fazer qualquer atividade, isso já é um sintoma de depressão. Mas existem outros? Sim. Sim. Pode responder. Eu acho que a depressão ela vai muito para os extremos e uma forma de a gente diagnosticar é vendo a mudança do comportamento da pessoa. Então, por exemplo, eu sei que Geisiel é uma pessoa que gosta muito de dormir, não é verdade? Sim. A Poliana aqui para confirmar isso. Então, a partir do momento que Geisiel não está mais dormindo, tem alguma coisa estranha com ele, né? A gente quer falar com Geisiel, está dormindo. Cadê Geisiel? Está dormindo. De repente, ele não tem mais sono. Né? Começa a ter insônia, então essa mudança do comportamento. Então a pessoa que se alimentava bem, de repente perde o apetite. A pessoa que tinha interesse nos estudos, de repente não tem mais. A pessoa que frequentava a igreja, de repente não vem mais. Então a mudança no comportamento, muitas vezes é um sinal que alguma coisa aí não está legal, né? E aí eu começo a avaliar o humor dessa pessoa. Então, o discurso sempre triste, sempre para baixo. Às vezes era uma pessoa calma, tranquila, agora está irritada. Era uma pessoa que tinha muitas habilidades e agora está bem lenta, reduziu o ritmo. Então, a mudança de comportamento, eu acho que é algo mais fácil de a gente identificar, né? Principalmente quando a gente convive com essa pessoa, né? Olha, fulano mudou muito, ele não era assim. Às vezes até um amigo. Eu chamava para sair, a gente saía, ia para a igreja, ia para uma pizzaria, agora não quer mais, só vive em casa, isolado. A mãe disse só fica no quarto. Então, acho que são características para a gente já ligar o alerta que essa pessoa não está bem e que pode sim caracterizar uma depressão. Tá? Amém? Então, amém. Então, vamos fechar esse momento, né? Eu creio que foi muito proveitoso. Elisama, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, né, o convite. Elisama é mamãe, né, de 2 bebês, então ela teve que deixar com o seu com esposo, o pai, né? com o papai, para estar aqui hoje à noite. Eu queria celebrar a Deus pela vida de Elisama, né? Vamos celebrar a vida de Elisama. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Elisama. Bom, gente, então, para a gente estar encerrando, vai ser passado aqui um vídeo que foi gravado e postado no canal do YouTube da Geração Shalom essa semana, que foi um projeto encabeçado por Stephanie Camille. Vai dar um tchauzinho aí, amiga. Que é a nossa jovem intérprete de Libras aqui da igreja. E ela teve essa ideia porque esse mês não é só Setembro Amarelo, como as pessoas pensam sobre o suicídio, mas é também o Setembro Azul, de visibilidade dos surdos.
Então, a gente juntou as duas coisas e fez esse vídeo. E no final a gente vai estar fazendo a oração para encerrar. Pode rodar, Kennedy. Ele foi feito em formato tela de celular. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Vamos, pode. Bom, pessoal, nosso aviso: amanhã nós temos culto aqui na igreja pela manhã às 10 horas e culto também à noite às 19 horas. Sinta-se convidado para estar conosco. Quarta-feira também teremos culto às 20 horas. E no sábado, a programação da Geração Shalom vai ser um intercâmbio dos jovens com a Igreja Batista. Então, a gente vai se reunir aqui na igreja antes de irmos para lá. Fiquem atentos às informações que a gente vai postar no Instagram. E vai ser uma bênção que todos nós estejamos lá para fazer essa força, para fazermos esse culto para a glória do Senhor com os nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e fazer essa oração? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um culto abençoado na tua presença e por tudo que o Senhor realizou nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, por nos ajudar a entender um pouco melhor de como controlar, Senhor, as nossas emoções e como ajudar o nosso próximo. Nos ajude a termos os olhos de Jesus, Pai, de olhar para alguém e ver que essa pessoa precisa de ajuda e a estendermos a mão. Porque sabemos que o evangelho verdadeiro, Senhor, é cuidar do próximo e não somente estar, Pai, em uma igreja. Nos ajude a fazer o nosso papel quanto igreja na sociedade, Pai, para toda a glória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer foto.